A gente vai começar do início, falando do que as roupas são feitas, de fibras têxteis. Então a gente tem 3 tipos principais de fibras: naturais, artificiais e sintéticas. As naturais são aquelas que você encontra na natureza, como o algodão, a seda, o linho. As artificiais, elas são de matéria-prima da natureza, porém elas são quimicamente tratadas, elas não estão exatamente prontas na natureza. E a sintética é 100% feita pelo homem, né? Ela tem de origem o petróleo. Então ela é totalmente, não tem natureza, ela é totalmente feita pelo homem. Então são esses 3 tipos. E aí agora a gente vai exemplificar um de cada um deles. O algodão é a fibra mais utilizada dentro da companhia, né? Uma fibra extremamente confortável, macio, de excelente transpiração, não causa reações alérgicas. E como a gente pode medir a qualidade de um algodão? Como que a gente pode saber que é um algodão de qualidade? É o tamanho da fibra. Se essa fibra ela é longa, ela vai ter uma qualidade maior. Então a gente pode ter N tipos de qualidades de algodão, então a gente pode ter produtos finais de diferentes qualidades de acordo com a natureza desse algodão, onde ele foi colhido, onde ele foi plantado, enfim, todo esse ambiente de cultivo vai gerar um algodão de alta qualidade, como o pima e o algodão egípcio, por exemplo, que são exemplares de algodão de extrema qualidade, né? Como também a gente pode ter algodão de qualidade mais inferior. Aí dentro da companhia Hering a gente utiliza os melhores do mercado. Agora a gente vai falar da fibra artificial, a viscose. Ela também, como ela é de origem na natureza, ela tem as mesmas características do algodão. Ela tem excelente transpiração, então ela é super recomendada para verão, né? Uma camisa de viscose ela pode ser utilizada no verão tranquilamente. Então ela é super boa para absorção de transpiração, porém ela é mais leve, é mais fluida que o algodão. Então quando a estilista escolhe às vezes utilizar uma fibra de viscose, ela quer essa fluidez, ela quer esse caimento na peça que às vezes o algodão pode não proporcionar. Por exemplo, esta aqui é uma regata básica da linha da Disarm, né, da Essentials, e ela é em 100% viscose. Se essa mesma peça fosse em 100% algodão, ela teria um outro caimento, um outro resultado em termos de produto, né? Então aqui a gente consegue uma fluidez muito mais interessante, uma leveza muito mais legal para a peça. Então a maioria dos nossos básicos é em viscose. E é bacana que vocês podem estar observando dentro da peça que a gente tem a composição, né? E não há problema nenhum em vocês consultarem essa composição no momento que estiver demonstrando o produto para o cliente, né? Porque às vezes gera dúvida mesmo, é normal. Então vocês podem estar olhando e falando, olha, essa peça é 100% viscose. Isso é tranquilo, ok? Aí a gente tem também a combinação da viscose com o elastano, que ela forma a viscolaicra, que é bastante conhecido no mercado, né? Que é essa mistura da viscose, que é uma fibra artificial, com o elastano, que é uma fibra sintética. E aí ela dá um caimento bem bacana, é mais encorpado e fica mais justinho ao corpo. A viscose, ela também está presente nos tecidos planos das camisas. Então, assim, a gente pode também ver com isso a versatilidade dessa fibra. Em todos os momentos, ela tem as mesmas características de ser tão boa e tão confortável quanto o algodão. Agora a gente vai falar a respeito da fibra sintética poliéster. Então, assim, o grande benefício do poliéster é ele não amassar com tanta facilidade. Às vezes as pessoas têm um certo receio de que o poliéster não seja uma fibra de qualidade. Porém, hoje no mercado, assim como o algodão, a gente tem N tipos de qualidades de poliéster. Então, a gente, dentro da Disarm, a gente trabalha com o que tem de melhor no mercado desta fibra, né? Então, vocês podem tranquilamente estar falando que essa fibra é uma fibra que também tem as suas vantagens, né? Então, esse lance, por exemplo, uma cliente que quer viajar e quer praticidade na sua mala de viagem, ela pode estar levando peças em poliéster e ela não vai ter o trabalho de estar passando, porque ele não amassa. Então isso é uma grande vantagem, um grande benefício que você pode estar contando para o teu cliente a respeito dessas peças que tem poliéster na composição.
Além disso, ela também demora bastante, ela seca muito rápido, desculpe. Ela tem cores vivas e alta definição quando em estamparia. O algodão já não tem esse benefício, então muitas vezes a estilista opta por utilizar o poliéster para justamente ter esse resultado mais interessante em produto. E a transparência do crepe e do chiffon, o toque do cetim, ele só é conseguido através de 2 tipos de fibras, a seda e o poliéster. A seda já é uma fibra que nós não utilizamos dentro da companhia, pois o custo dela é extremamente alto. Então a gente consegue com o poliéster ter um resultado muito similar e com um custo-benefício bem interessante. Agora a gente terminou a parte de fibras. Então a gente tem todo um raciocínio, né? Então a gente falou das fibras e agora a gente vai falar dos fios. O que são os fios? Ele é o entrelaçamento dessas fibras que vai formar um fio. E o fio ele pode ser de 2 tipos. Ele pode ser o cardado ou o penteado. O que é o fio cardado? É aquele fio de menor qualidade, que tem mais impurezas, mais fibras curtas, pois ele não passou por uma máquina chamada penteadeira, que é justamente por onde passa o fio penteado. E dele é tirado todas as impurezas e com isso acaba tendo uma perda de matéria-prima. Nessa perda acaba ficando mais caro esse fio. Porém, é um fio que vai gerar um produto final de maior qualidade, seja em tingimento, seja no aspecto mesmo da peça. Então, aquela mesma peça que a gente pode pensar que ela é baratinha, basiquinha, provavelmente de R$10, por exemplo, provavelmente ela utiliza um algodão de baixa qualidade e um fio cardado. Então, é possível, sim, você ter uma peça 100% algodão, porém com um custo mais acessível por conta dessas diferenças. Né? Dentro da companhia a gente utiliza somente fios penteados, né? Que são os fios mais macios, tanto na Hering como na Desire. Agora a gente vai falar mais a respeito das diferenças de terminologias. Então, é importante que vocês tenham conhecimento desses termos. A ideia não é que vocês corrijam o cliente, o consumidor final, porque às vezes ele não tem essa informação, mas é importante que vocês tenham, que vocês saibam distinguir uma coisa da outra. Então, quando que eu falo que uma peça é de malha ou uma peça é de tecido plano? Malha, ela tem apenas um sentido. Né? O entrelaçamento ele vai apenas ou na horizontal ou na vertical. Portanto, ela é uma peça maleável. Então, eu consigo, pelo toque, já perceber que aquela é uma peça de malha. Então, eu falo malha nesse caso. Quando que eu falo que é tecido? Quando é algo mais rígido. Por quê? Porque esse entrelaçamento dos fios, ele vai tanto na horizontal como na vertical. Então, ela fica mais rígido. Então, aí eu tenho o jeans, a sarja, né? o chiffon, o poliéster, né, quando a gente está no crepe, né, veio agora. E aí a gente pode ter esses exemplos de tecido plano. Então é importante que vocês falem ou malha ou tecido. Não pode falar pano. Pano é só pano de chão, ok? Aí são as inúmeras possibilidades que a gente tem de ligamentos desses fios. Então, a gente vai programar o tear para fazer uma malha X ou Y, e aí ele vai me trazer um resultado diferente. Então, a gente tem em malha a meia malha, que é a mais simples dos ligamentos, que é a da Word da Hering, que vocês conhecem, algumas t-shirts da Design também. A ribana, que é a canelada. E o piquê, que é das golas polos, que é em formato de colmeia, para ter uma melhor transpiração. O botonê, que é aquele que tem uma bolinha, tipo uma textura, né? Então, o fio, ele já apresenta essa bolinha. Então, é bacana vocês falarem para os clientes que ele não vai gerar mais bolinhas depois do uso, tá? É que esse fio, ele já é feito para isso, ele já tem essa função de fazer uma peça em botonê. Então, ele já tem essa bolinha de tempos em tempos, como uma textura, na verdade, né? O flamé é a mesma coisa, mas ao invés de bolinha, ele tem um engrossamento de tempos em tempos, formando essa malha texturizada. O moletom, ele tem um laço que fica solto e quando ele passa uma raspagem, ele vira peluciado. Então, ele fica mais quentinho, né? Segura mais o calor no corpo.
Aí o tecido plano, essa parte vocês não precisam se preocupar tanto, é mais para vocês entenderem essas terminologias de tecido, que existem inúmeras possibilidades de ligamentos de fios. Então a gente pode ter inúmeros tipos de tecido e nomes de tecidos, é uma infinidade mesmo de tecidos. É importante que vocês entendam o que é construção do tecido e o que é composição, né? Então eu posso ter uma calça jeans 100% algodão, assim como eu posso ter uma camiseta 100% algodão. Então, isso é composição, né? O que vai diferenciar é se ela é uma malha, se ela é um tecido e como ela foi construída, ok? Então, composição é uma coisa e construção é outra. A gente tem, por exemplo, o ligamento tela, que é um ligamento do chiffon, né? Então, assim, ele tem um padrão de, se você der um zoom nesse tecido, ele vai aparecer esse padrão. Então, você consegue identificar que aquilo é um ligamento tela, assim como tem o ligamento sarja. Enfim, aí já é algo um pouco mais técnico, mas é só para vocês terem uma noção de que isso existe. Agora a gente já imagina que essa malha ou esse tecido já está pronto e a gente vai começar um beneficiamento, vai começar a estampar essa malha ou esse tecido. A gente tem inúmeros tipos de estamparia, a gente vai falar de duas aqui hoje. A estamparia rotativa, que ela é feita nesses cilindros que vocês podem ver nas fotos, ela entra o tecido em branco, e aí conforme vai passando no rolo, vai sendo tingido, cada rolo equivale a uma cor. Então nessa estamparia eu tenho um limite de no máximo 4 cores que eu posso estar trabalhando para essa estampa, senão inviabilizaria o processo, eu teria que ter muitos rolos. E aí, então, essa estampa ela é um pouco mais limitada. E também a resolução dela, ela não é tão boa assim como a gente vai ver na digital. A estamparia digital é algo bem novo no mercado têxtil. A estampa ela é feita uma impressão, como se fosse a impressora de casa. A gente imprime, só que aí o tecido. Então, aí possibilita infinitos tons e variações de tons. Uma resolução muito mais viva e perfeita, e aí a gente, obviamente que esse maquinário ele é um pouco mais caro, e aí a gente tem um produto final com um preço maior. Porém, ele tem um valor muito alto, né, um valor percebido muito alto. Aqui do lado vocês podem ver um exemplo de um vestido da Desarme da coleção de outono, que é estamparia digital. É como se a gente comparasse uma TV digital e uma TV analógica de tubo. Né? Então, assim, a resolução é outra, a qualidade é outra. Falando de fio tinto na verdade não é uma estamparia, mas é algo importante para falar nesse momento. Quando que as pessoas utilizam às vezes esse termo fio tinto e não sabem exatamente o que é? O fio tinto é quando o fio ele é tingido antes de eu fazer o entrelaçamento no tear. Então, eu vou tingir, por exemplo, essa peça. Eu vou tingir o meu fio de azul marinho e de ocre. E só então eu vou fazer o entrelaçamento para fazer a malha. Então esse fio ele foi previamente tingido. O que vai gerar de benefício isso para o cliente? A qualidade dessa cor, a durabilidade dessa cor e a maciez dessa peça vão ser superiores do que se fosse um tingimento superficial. Como a gente pode ver nesse exemplo, uma peça infantil. Aí é uma estampa rotativa. Como eu sei? Porque o avesso é branco. Então, isso significa que houve um tingimento naquela rotativa, naquele dos cilindros, e não fio tinto. Quando é fio tinto, o avesso é exatamente igual. É importante, quando vocês forem falar a respeito dessas características que a gente vem falando aqui, falar de uma forma lógica, né? Primeiro você fala as características do que o produto é feito, por exemplo, essa peça é em viscose. Mas não adianta você parar com essa informação, porque o cliente pergunta, e o que eu ganho com isso? Né? Então, essa é a ideia. Depois você fala o benefício, ou seja, essa peça é em viscose, ela é tão fresca quanto o algodão, você sabia? Então, você pode daí dizer o que o cliente ganha com essa característica viscose, no caso. Sempre fazendo essa ponte, né? O que eu ganho com isso.